Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise que se instalou dentro do Império Romano, as várias tentativas de solução para esse problema até a queda de Roma em 476 d.C. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você assista o vídeo até o final e que se você gostar do vídeo, deixe seu gostei, comenta aí embaixo e compartilha com seus amigos, por favor. Fica à vontade para explorar o canal, a gente tem as nossas playlists aí embaixo. Dá uma olhadinha no assunto que você está pesquisando, que eu acredito que você vai encontrar um material importante aí para você, tá bom? Como a gente falou no vídeo passado, o auge, o apogeu do Império Romano vai se dar em 117 depois de Cristo, e o Império Romano era um império extremamente inchado. Então ele tinha muitos gastos com exército, com infraestrutura, com a manutenção de rotas de comércio e também gastos com a igreja cristã. Então o Império Romano, ele vai ali no século IV depois de Cristo, vai começar a apresentar sintomas da sua crise, do seu declínio político, econômico e social. A primeira causa da crise do Império vai ser justamente esses altos gastos que não se pagavam mais, a conta não se fechava. Você tinha altos gastos com militares, um baita de um exército para controlar um império daquele tamanho, até para manter a Pax Romana ativa, os gastos com infraestrutura para levar integração, comércio e abastecimento para as áreas mais afastadas do império e garantir uma rápida chegada de suas tropas às províncias, e altos gastos com a igreja. Então esse vai ser o primeiro ponto, da primeira causa da crise do Império Romano. A segunda causa vai ser justamente a crise provocada pela estabilização do Império Romano. Ou seja, a partir do momento que o Império Romano parou de conquistar novas terras, em 117 depois de Cristo, o fluxo de escravos dentro do Império começou a cair lentamente. Porque o Império Romano não se organizava para fazer novas expedições, conquistar novos territórios, e a economia romana era dependente do escravismo. Então a falta de escravizados levava a um declínio na produção agrícola, na produção artesanal, na produção urbana, e com isso ocorria uma falta de alimentos, a falta de produtos nos mercados. Então isso diminuiu a quantidade de alimentos, diminuiu a quantidade de comércio que circulava dentro do império, e isso também vai levar a uma busca das pessoas, principalmente as pessoas pobres que moravam nas grandes cidades romanas, vão sair das cidades e vão para o campo no chamado êxodo urbano. Então elas saem das cidades e vão para o campo em busca de novas condições de vida. Ao mesmo tempo, nessa época também do Império, principalmente nessa época de crise, a partir do século II, III, passou a ter uma onda muito grande de epidemias que também dificultavam a vida desses indivíduos nas cidades. Então isso também foi outro motivo para a fuga dessas pessoas e para o esvaziamento das cidades. Também como consequência da crise do escravismo, além da crise do comércio, da crise da produção de alimentos, também diminuiu-se a arrecadação do Estado, ou seja, o número de impostos que chegavam para o Império Romano começou a cair. E com isso faltavam recursos para pagar os gastos que o Império tinha. A quinta causa vai ser justamente as migrações dos povos germânicos. Os povos germânicos eram várias tribos, várias organizações políticas, sociais e culturais diferentes entre si. Eles recebem esse nome genérico só para facilitar, mas você tinha os godos, os visigodos, os vândalos, os suevos, os saxões, os bretões, entre outros povos que tem essa generalização. Alguns anos atrás, o pessoal costumava chamar esse pessoal de bárbaros, utilizavam o termo que os próprios romanos utilizavam para se referir a eles. E os romanos pegaram emprestado esse termo dos gregos, que chamavam qualquer um que não fosse grego de bárbaro. E os romanos herdaram esse mesmo sentido. Qualquer um que não fosse romano, não falasse latim, não professasse a fé romana, não seguisse o direito romano, não era considerado um ser civilizado. Atualmente se chama migrações germânicas porque esses povos não necessariamente iam para o confronto direto. Esses povos, por mais diferentes que eles fossem dos romanos, muitas vezes eles não buscavam o ataque direto. Muitas vezes eles buscavam melhores condições de vida dentro do Império Romano.
Óbvio que alguns povos tinham a intenção de saquear, de invadir, mas não eram todos eles. Então são relações muito complexas para você limitar nessa expressão migrações bárbaras, invasões bárbaras. Então o termo mais correto atualmente são migrações germânicas, porque elas vão ter diferentes significados e diferentes sentidos. Por que isso vai ser importante? Porque os romanos estavam numa crise financeira muito grande, eles não tinham mais como pagar soldados para ficar vigiando as fronteiras, então a galera começou a fazer acordos com esses povos germânicos para eles entrarem para as fileiras do exército romano e ajudarem a patrulhar as fronteiras, muitas vezes contra povos, também povos germânicos. Então eles passaram a responder pelas leis romanas e tudo mais, então eles começaram a ser incorporados pelo Império e começaram a se instalar as primeiras fazendas, começaram a se instalar os primeiros soldados de origem germânica. E esse já é outro sintoma da crise. Fora isso, também se estabeleceu o sistema de colonato, colônias agrícolas para os povos germânicos que foram se fixando. Então, criar aldeias para produção local. E isso vai ser um ponto importante para a gente vai ver mais para frente. Só que apesar de toda essa crise que você tinha, os acordos com os povos germânicos não resolveram o problema. Os romanos não conseguiram conquistar mais terras, eles não conseguiram aumentar o fluxo de escravizados, não diminuir os gastos públicos, e isso garantiu que o Império começou a se retrair economicamente. Em 395, o imperador Teodósio ele vai ter uma ideia para tentar diminuir esse problema da administração. Ele vai dividir o Império em duas metades. Elas eram metades que tinham a mesma força política, a mesma força cultural, só que era uma divisão simplesmente para administrar e facilitar a permanência, a sobrevivência do próprio Império. Era essa a intenção dele. Então ele dividiu o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e a parte do Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, que era a cidade de Constantino. Só para salientar, não teve uma divisão cultural, uma variação cultural entre as duas metades do Império. Eles eram uma coisa só que era uma divisão administrativa para tentar resolver o problema financeiro do Império. Só que essa medida não vai adiantar muita coisa, porque o Império do Ocidente, a metade ocidental do Império Romano, não vai conseguir resolver seus problemas. A metade oriental consegue manter uma administração mais ativa, e isso garantiu que o Império Romano do Oriente se mantivesse durante mais tempo vivo, ou seja, o Império Romano sobreviveu, enquanto que a metade ocidental continuou passando por um processo de crise muito forte, e o Império do Ocidente permaneceu sendo invadido por vários povos germânicos, agora mais agressivos, e que estavam percebendo que o Império Romano não tinha mais aquela força militar que ele tinha. E em 476 d.C. ocorre a invasão e o saque de Roma, e a deposição do último imperador do Ocidente, o Rômulo Augusto, em homenagem ao fundador da cidade, ao lendário fundador da cidade. E os romanos, a queda de Roma vai ser muito importante, porque ela vai ser um marco histórico, óbvio, mais pra frente vai ser definido isso como um marco histórico, da divisão entre a antiguidade e o período medieval. E tem um detalhe importante que é o seguinte: com as invasões germânicas, porque não foi só uma invasão, foram várias invasões germânicas, começaram a se formar reinos menores, que começaram a ter uma mistura cultural entre a cultura dos germânicos com a cultura romana, com os valores pregados pela Igreja Católica. E o período medieval vai ser marcado muito por essa mistura entre esses povos, que a gente vai falar na sequência. E ao mesmo tempo, o Império Romano do Oriente permaneceu vivo, mantendo culturas, tradições, comportamentos, construção, arte, direito, o idioma. Então, o Império Romano do Oriente, ele vai permanecer o Império Romano. Quem caiu foi Roma e a parte dos domínios europeus para os povos germânicos, tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí embaixo, compartilha com seus amigos e diz aí pra mim, por que você acha que as pessoas têm que pensar muito os termos que elas usam ao longo do tempo, ou por que os termos históricos têm que ser revistos de vez em quando? Comenta aí embaixo pra mim. Então é isso. Dúvidas e desafios, chama a Clio.